Olá! No vídeo de hoje, a gente vai resolver uma questão de teoria do consumidor, primeira parte, prova de 2012, tá? Mais precisamente, questão de número 1. E aqui você pode ver o enunciado da questão. Eu sugiro fortemente que antes de resolver aqui, né, de assistir esse vídeo com a resolução da questão, você tente um pouquinho fazer antes, né? A não ser, não lembro de nada e tudo mais, aí você vai direto aqui para nossa resolução. Mas dá um pause no vídeo, tenta fazer e depois volta, tá? Então vamos lá. A gente tem o seguinte: as afirmativas abaixo se referem à teoria do consumidor. Denomine de R a renda monetária exógena do consumidor, x1 a quantidade consumida do bem 1, x2 a quantidade consumida do bem 2, P1 o preço do bem 1, P2 o preço do bem 2. Aí ele vai pedir para a gente assimilar verdadeiro ou falso aí em cada item desses aí. Item 0, aí ele dá aí para a gente uma função utilidade, né? A função utilidade em função de x1 e x2 é igual a x1 vezes x2 ao quadrado. Então, a cesta ótima escolhida pelo consumidor é dada por... Ele deu aí pra gente as duas cestas ótimas, tá? Tanto de x1 quanto de x2. Aqui eu vou fazer um parênteses, né? Porque você vai perceber que já não tem aqui nessa tela o suspense, né? Será que o item é verdadeiro ou será que o item é falso? O suspense, nesse sentido, fica nessa primeira tela aqui. Tá? Nessa primeira tela, em que você tem a visão da questão geral. Aqui não tem verdadeiro ou falso, justamente para não viesar o seu pensamento antes de você tentar resolver. Mas, quando a gente vem para cá, nessa tela, por que eu optei de já deixar a resposta bem aqui abaixo do item? Para facilitar a sua assimilação visual. Então, você já vai ver a sentença e já tem noção se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Lembrando que aqui você já tentou fazer, tá? Então, isso aí assimila melhor o processo, porque a gente tem, muita gente, né, tem memória fotográfica. Eu, por exemplo, tenho. E aí eu eu lembro que lá na tela daquele slide da Natália tava lá, bem de baixo, escrito tal e tal coisa. Então, essa memória visual ajuda aí a gente nesse processo. Uma coisa, né, que você tem que ter muita noção, né, que é muito importante, primeiro que tempo é um recurso escasso. E no dia da prova, esse recurso fica muito mais escasso, né? Qualquer concurso de um modo geral. Então a gente tem que aprender a resolver as questões de forma rápida. Tá? Hoje aqui, né, ao longo de todo o nosso curso, eu vou resolver com vocês, por exemplo, o problema de otimização todinho do consumidor. Mas vai chegar lá na hora da prova, você não vai precisar fazer isso, né? Porque vai ter situações em que você já bate o olho e já sabe um resultado importante e aí aquilo ali te faz poupar tempo. Então, dado isso, é extremamente importante, no contexto da teoria do consumidor, que você seja capaz de olhar para aquela função de utilidade e identificar o tipo de preferência que está sendo representada, tá? Porque isso vai te fazer ganhar tempo, porque eu já sei que é substitutos perfeitos, então eu sei que vai ter ali uma solução de canto, na maioria das vezes. Eu sei que é uma Cobb-Douglas, então a solução vai ser de tal e tal forma, tá? Então sempre, sempre, sempre procurem formas rápidas e certas, né, de resolver aí a questão. Outra coisa também, pare de usar a calculadora, não use mais, tá? Até depois da prova da ANPEC. Depois da prova da ANPEC, que aí você, né, se for seu objetivo somente a prova da ANPEC, você pode voltar a usar. Mas daqui até lá, não use, tá? Porque lá no dia da prova você não vai poder usar, então é bom não deixar o cérebro aí viesado nesse sentido. Então, feito esses parênteses aí, vamos voltar aqui para o nosso item. Tá, beleza? Olha só, qual que é o problema de otimização do consumidor? Normalmente, quando as questões falam pra gente, né? A cesta ótima escolhida, a demanda do consumidor, ele vai estar querendo falar sobre a demanda marshalliana.
ou demanda varroasiana também, né? A gente pode ver essa expressão também, varroasiana. Mas falou assim, palavra demanda associa com a demanda marshalliana. Porque a gente tem duas, né? A demanda marshalliana, que resolve o problema de maximização da utilidade, e temos também a demanda hicksiana, que é a solução do problema de minimização da despesa. Tá? Então, aqui ele falou da cesta ótima, então eu vou resolver o problema de maximização da utilidade desse indivíduo. Tá, mas aí vamos aqui pensar, né? Eu, Natália, vou lá ter que escolher a minha cesta de consumo. Quanto que eu vou consumir dos bens? Vamos supor, de açaí e cupuaçu. Quanto que eu vou consumir de açaí e cupuaçu? Eu quero consumir quantidade quase que infinita. Eu tenho dinheiro para isso? Não, infelizmente não. Então, eu vou ter que escolher aquela cesta que eu vou consumir, levando em consideração a restrição orçamentária. A minha restrição orçamentária nesse exemplo, ela é influenciada pela minha renda, né, que é o meu salário, no caso, pelo preço do açaí, pelo preço do cupuaçu. Então, eu vou ter que resolver um problema condicionado de otimização, em que eu vou maximizar a minha utilidade sujeita à minha restrição orçamentária, que é o que está aqui para a gente. Né? A gente vai escolher, aqui o consumidor escolhe quanto consumir, de tal forma a maximizar a sua utilidade sujeito à restrição orçamentária. Mas o que quer dizer essa restrição orçamentária aqui? P1, que é o preço do bem 1, vezes o quanto ele consome do bem 1, é o gasto desse bem. Mas o gasto com outro bem tem que ser igual à renda dele. A renda dele que ele separou para consumo. Então, vamos supor que do meu salário, eu tenho um salário de R$100, R$70 eu separei para açaí e cupuaçu. Então, o quanto eu gasto nesses dois bens tem que ser igual a minha renda, meus 70. Na verdade, tem que ser menor ou igual. Só que no ótimo do consumidor, ele vai exaurir toda a sua renda no consumo, tá? Natália, eu já sei então, né, que ele vai resolver esse problema de otimização condicionada. E aí eu aprendi lá no cálculo, né? Mas a gente vai ver aqui, claro. Matemática, a gente usa bastante esse instrumental dentro da micro. Como é que a gente vai resolver esse problema de otimização condicionada? Vai ser pelo método do multiplicador de Lagrange. E aí, eu falo aqui para você, como é que vai ser o método do multiplicador de Lagrange? Eu vou montar a minha função lagrangiana, em que vai ser a minha função objetivo, mais o meu multiplicador de Lagrange, né, que está aqui. Função objetiva é que eu quero maximizar ou minimizar, mais o meu multiplicador de Lagrange, vezes aqui a minha renda, menos, pega tudo que está aqui do lado esquerdo, passa para o lado direito, com sinal negativo. Então, eu tenho que saber resolver esse problema de otimização condicionada. Ah, Natália, lá no dia da prova eu vou precisar resolver nessa questão? Daqui a pouco eu vou te mostrar que não. Mas, por mais que você não precise resolver, você tem que saber resolver, né? Porque a gente vai ver a condição de equilíbrio, mas como é que eu chego naquela condição de equilíbrio? Porque, gente, não adianta nada, né, você decorar aquele monte de fórmula, né? Não adianta. Você tem que entender. Você tem que entender, porque quando você entende, você internaliza, você vai ver lógica naquela fórmula, e aí vai ficar tranquilo, porque você não decorou, você internalizou, tá? Então, continuando aqui. Nossa função utilidade, ela é o que? Essa preferência aqui. Lembra da importância de bater o olho e identificar? Isso aqui, gente, é uma Cobb-Douglas. Cobb-Douglas. A Cobb-Douglas, assim, ela não cai, ela despenca nas provas da ANPEC. Tanto na parte da teoria do consumidor, quanto na parte da teoria da firma, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, vamos supor aqui uma Cobb-Douglas genérica, tá? Vamos resolver primeiro um caso geral, porque aí se aplica não somente a essa questão, e depois a gente vê especificamente nesse item. Então, como é que vai ficar o meu Lagrange? Lembra? Lagrange é a função objetivo, então vai ser x1 elevado a alfa, x2 elevado a beta, né? Eu quero maximizar a minha utilidade,
mais o multiplicador de Lagrange vezes a nossa restrição orçamentária, dessa forma. Menos P1x2 menos P2x2. Beleza? Como é que a gente faz para resolver um problema de otimização condicionada? A gente vai ter aí ou um problema de otimização sem restrição também. Condição de primeira ordem, a gente acha os pontos críticos. E a condição de segunda ordem, a gente vai identificar se aquele ponto crítico que a gente achou é um máximo, um mínimo ou um ponto de inflexão. Lembrando que ponto de inflexão é quando a função muda de concavidade. Beleza? Condição de primeira ordem, né? Quando eu estava na graduação, tinha uma máxima, né? Na dúvida, deriva igual a zero. Condição de primeira ordem, a gente vai derivar e igualar a zero. Tá? Então, aqui, no contexto em que eu tenho Lagrange, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar a minha função lagrangiana, derivar em relação a cada variável de escolha. Quem são as minhas variáveis de escolha? É o quanto de bens que eu vou consumir, é o quanto de açaí que eu vou comprar, é o quanto de cupuaçu que eu vou comprar. Então, deriva em relação a x1, a x2, e também deriva em relação ao seu multiplicador de Lagrange, e iguala isso tudo a zero. E aí a gente vai obter um sistema de equações. Resolve esse sistema, acha aí as funções de demanda marshalliana. Tá? Normalmente, quando a questão só fala demanda, a gente assume que seja demanda marshalliana. Tá? Quando for Hicksiano, ele vai trazer ali expressamente. Beleza? Condição de segunda ordem, a gente não vai resolver, porque de modo geral, né, não precisa, mas a gente precisaria montar a matriz hessiana. Tá? E aí a gente vê se ela é uma matriz positiva definida, negativa definida, para identificar se é ponto de máximo ou de mínimo. Mas aqui no contexto em que eu estou procurando um ponto de escolha ótima, basta eu resolver a condição de primeira ordem, né? A não ser que explicitamente ali a questão peça para verificar a condição de segunda ordem, tá bom? Então, vamos lá voltar. Eu sei que eu vou ter que derivar esse meu Lagrange em relação às minhas variáveis de escolha, que é o x1 e o x2, né? Vou até colocar um pouquinho mais para cima. Deriva em relação ao x2, deriva em relação ao multiplicador de Lagrange também, iguala que todo mundo a zero. Vamos ver como é que fica. Gente, derivada, né? A gente usa cálculo o tempo inteiro na micro, tá? Mas não é um cálculo pesado, né? Como é que a gente vai fazer derivada? Tranquilo, né? Mas, se você não lembra, aqui no decorrer do curso a gente vai ver aqui as regras, né, de derivação. Aqui eu vou derivar em relação a x1. Então, tudo aquilo que não for x1, eu vou enxergar como constante. Então, vamos derivar esse primeiro termo aqui. x1 elevado a alfa. O alfa escorrega na frente, então fica alfa vezes x1, elevado ao expoente, que é alfa menos 1. Lembra, tudo que não for x1 é constante, então x2 é uma constante multiplicativa, repete ela, x2 elevado a beta. Aqui, lambda vezes r é constante, deriva em relação a x1 dá zero. Aqui vai ficar menos p1 lambda, que eu derivo em relação a x1, né? E aqui dá zero, então igual a zero. Vamos chamar essa expressão aqui de 1. Agora, vamos derivar em relação a x2, da mesma forma. O beta escorrega aqui na frente, então vai ficar, repete o x1 elevado a alfa, que é uma constante multiplicativa, x2 elevado a beta menos 1, menos, aqui vai ficar P2, que eu estou derivando em relação a x2 agora, lambda igual a zero. Aqui, antes de chamar, vamos pegar esse termo que está do lado esquerdo negativo e passa para o lado direito positivo. Então, vai ficar aqui beta, x1 elevado a alfa, x2 elevado a beta menos 1, é igual a P2 vezes lambda. Agora sim, vamos chamar de equação 2. Vamos fazer aqui a mesma forma, tá? Então, aqui vai ficar alfa, x1 alfa menos 1, x2 beta, igual, passei para cá com o sinal de mais. E, por fim, eu vou derivar em relação ao multiplicador de Lagrange, né? Esse primeiro termo aqui não tem lambda, então vai ser zero. Aqui, isso aqui tudo é uma constante multiplicando, então vai ficar R menos P1x1 menos P2x2 igual a zero. Que isso aqui vai ficar exatamente a nossa restrição orçamentária, tá? Chegamos aqui,
um sistema de equações. Temos 3 incógnitas, né? x1, x2 e lambda, e 3 equações. Então, dá pra gente resolver tranquilo. Como resolver esse sistema de equações? Resolve da forma que você tiver mais familiaridade. Aquela forma que você tiver mais facilidade. Não existe uma forma única, né, da gente resolver esse sistema. Aqui, como é que eu vou fazer com vocês? Eu vou dividir a equação 1 pela equação 2, tá? Então, aqui, olha, nós vamos dividir a equação 1 pela equação 2. Mas o que é a equação 1 mesmo? Alfa x1 elevado a alfa menos 1, x2 a beta, é igual P1 vezes lambda. Divide aqui pela equação 2. Tá aqui, beta x1 alfa, x2, beta menos 1, x2, beta menos 1. Aqui já tem o igual lá de cima, né? Mas aqui sobre, né? P2 lambda. Esse lambda aqui vai cortar com esse lambda aqui, certo? Aqui, olha, eu tenho x2 com beta em cima, x2 elevado a beta menos 1 embaixo. Potência de mesma base, né? A gente pode conservar a base e subtrair os expoentes. Então, aqui vai ficar como? x2. Esse aqui tá aqui embaixo com expoente positivo, eu posso passar ele para cima com expoente negativo, né? Então, fica menos beta mais 1 vezes x2 elevado a beta. Potência de mesma base, né? Fica mais fácil dessa forma. Conserva a base e soma os expoentes, beleza? E então, aqui vamos ter esse alfa aqui dividido por... Agora, a gente vai pegar esse x1 que tá aqui em cima e vamos passar ele para baixo, tá? Então, vai ficar aqui x1 elevado a menos, inverte o sinal, alfa mais 1, vezes, repete o que tá embaixo, tá? x1 elevado a alfa, beta. Aqui do outro lado, sobrou P1 sobre P2. Agora, vamos fazer o quê? Vou deixar de vermelho mesmo. x2, esse beta vai cortar com esse beta daqui. Então, vai ficar x2 elevado a 1 mesmo. Esse alfa vai cortar com esse alfa daqui, né? Lembra? Potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. De tal forma que a gente vai ficar, deixa eu voltar aqui para o vermelhinho, x2 sobre x1 vezes alfa sobre beta igual a P1 sobre P2. Gente, essa condição aqui, ó, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Ela vai ter um significado aí pra gente. Mas vamos desenvolver mais, porque nós queremos achar a escolha ótima da demanda pelo bem 1 e da demanda pelo bem 2, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Meu x2 é igual... Vamos ao x2, né? P1 sobre P2. X1 tá aqui dividindo, passa pra cá multiplicando. Vezes beta sobre alfa, tá? Vamos chamar essa equação aqui de 4. O que a gente pode fazer? A gente pode substituir a expressão 4 na expressão 3 para a gente poder encontrar a nossa demanda, tá? Pelo bem 1. Então, vamos fazer o seguinte. 4 em 3. Daqui a pouco vocês vão ver que a gente não precisa de resolver todo esse problema de maximização, tá? Basta a gente partir da condição de equilíbrio. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que entender da onde é que vem aquela condição de equilíbrio. E como é que a gente faz para entender? Resolvendo o problema de otimização, tá? Então, aqui, quem é a expressão 4, né? É o meu valor do x2. Então, vou ter aqui P1, x1 mais P2. Quem é o meu x2? Esse termo aqui. P1, x1 beta. P1, x1 beta sobre
sobre, aqui para cima, P2 vezes alfa. P2 vezes alfa. Isso aqui, pela nossa restrição orçamentária, tem que ser igual a R, beleza? Esse P2 corta com esse P2, de tal forma que vai ficar aqui P1x1 mais P1x1 beta sobre alfa igual a R. Podemos colocar aqui P1x1 em evidência, né? Sobra o quê? 1 mais beta alfa igual a R. Aqui vamos tirar o MMC aqui dentro, tá? Então, vai ficar aqui P1x1 alfa mais beta sobre alfa igual a R. De tal forma que aqui a gente já consegue achar a nossa demanda ótima pelo bem 1, tá? Que vai ser como? Isolando o x1, esse alfa daqui dividindo, vem para cá multiplicando, sobre alfa mais beta, R sobre P1. Acabamos de achar a demanda ótima pelo bem 1. Se a gente chamar isso aqui de 5, a gente pode substituir 5 em 4, para a gente achar a demanda ótima pelo bem 2. Quem é o 4? Essa coisa aqui. Então, nosso x2 estrela é igual a P1 beta sobre P2 alfa vezes o x1, que eu acabei de achar aqui, né? Alfa sobre alfa mais beta, R sobre P1. Esse P1 corta com esse alfa corta com esse. X2 estrela é igual a beta sobre alfa mais beta vezes R sobre P2. Acabamos de achar aqui a demanda ótima pelo bem 2. Vamos lá voltar no enunciado, que aqui ele falou pra gente. Ele afirmou que a demanda pelo bem 1 é meio vezes R sobre P1 ao quadrado. Não, né? Mas a gente acabou de ver em termos de alfa e beta. Vamos ver aqui quando a gente tem que alfa e beta foi igual a 2, tá? Substituindo aqui, olha, vai ficar x1, deixa eu colocar de outra cor para ficar mais fácil para vocês verem. Vou colocar de azul de novo. Então, aqui vai ficar x1 estrela é igual a 2, porque o nosso alfa é 2, mais 2 aqui embaixo, vezes R sobre P1 é igual a meio R sobre P1. O item fala P1 ao quadrado, então por isso que ele é falso, tá? Da mesma forma que o nosso x2 estrela, meio R sobre P2, tá bom? Item falso. Natália, eu preciso resolver esse monte de conta? Não, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês que já dá pra gente olhar e bater no olho e resolver em menos aí de, sei lá, 1 minuto, tá? Essa questão. Mas antes de chegar nesse ponto, tá? Lembra que eu falei pra vocês que essa condição aqui, ele é um resultado importante, tá? Por quê? A gente vai ter que a condição de equilíbrio é a tangência entre a nossa curva de indiferença e a reta orçamentária. Eu falei, gente, não adianta decorar a condição de equilíbrio, entende de onde ela veio. A gente resolve ela aqui e quando a gente junta essas duas primeiras restrições, a gente chega na tangência entre curva de indiferença. O que é uma curva de indiferença? Ela vai mostrar as diferentes combinações de bens que geram o mesmo nível de satisfação para o consumidor, tá? E a reta orçamentária, né, são as combinações de bens, né, que vai gastar exatamente a renda do indivíduo, beleza? Então, se eu tiver uma solução interior significa o quê? Quantidades positivas para todos os bens, beleza? Vale a tangência entre a curva de indiferença e a reta orçamentária. Quando é que duas curvas são tangentes? A inclinação delas vai ser igual naquele ponto de tangência. Qual que é a inclinação da nossa curva de indiferença? Vai ser a taxa marginal de substituição.
tá? Mas daqui a pouco, no próximo item, a gente vai ver mais sobre a TMS. Mas como é que ela vai ser definida, né? Em valor absoluto. Utilidade marginal do x1 sobre utilidade marginal do x2. Inclinação da reta orçamentária. Vem aqui, ó, isola o x2. x2 é igual a R sobre P2 menos P1 sobre P2, x1. Inclinação, P1 sobre P2, valor absoluto, né? P1 sobre P2. Então, no ótimo, temos aí a tangência entre a curva de indiferença e a reta orçamentária, lembrando que temos que atender à restrição orçamentária. Então, precisa de eu resolver aquele lagrangiano todinho? Não precisa. Precisa eu saber dessa condição de equilíbrio. Só que mais ainda, daqui a pouco a gente vai ver que no caso específico da Cobb-Douglas, que eu falei para você, não cai, despenca, a gente consegue resolver mais rápido ainda essa questão, tá? Então, eu não vou resolver aqui as contas de novo, tá, com você, mas partindo daqui, você ganha aí um certo tempinho já. Beleza, Natália. Eu sei que no ótimo vai ter a tangência entre a curva de indiferença e a reta orçamentária. Mas precisa realmente sempre ter essa tangência? Né? A gente vai ver que não. Vai ter casos em que eu vou ter uma situação de equilíbrio em que eu não vou ter a tangência entre a curva de indiferença e a reta orçamentária. E quais casos, né, que a gente pode citar como exemplos em que eu não vou ter a tangência? Solução de canto. Um exemplo de solução de canto é quando eu tenho substitutos perfeitos. E curvas de indiferença com quebras. Exemplo bastante famoso é complementares perfeitos, tá bom? Nessas duas situações, eu não tenho a tangência. E aqui coloquei aqui o gráfico, né, para vocês verem a ilustração, né, do equilíbrio. Aqui a gente tem, né, nessa curva, esse azul mais claro, a representação das curvas de indiferença. Lembra que eu falei para você? Curva de indiferença, diferentes combinações que dão o mesmo nível de utilidade para o indivíduo. Então, aqui, olha, o ponto A e o ponto B, ambos estão sobre a mesma curva de indiferença com o rótulo o zero. Então, essas duas cestas de consumo dão um nível de utilidade o zero para o consumidor. Beleza? Reta orçamentária, então, problema do consumidor é o quê? Dada a minha reta orçamentária, dada essa minha reta, ela tá aqui paradinha, eu vou escolher a combinação de bens que me dá um nível de utilidade mais alto. Então, olha só. Eu tenho essa curva de indiferença bem aqui, ó, que tá pontilhada, de zero. Tem aqui dois pontinhos, o ponto A e o ponto B. Estão sobre essa curva de indiferença, então ambos dão o mesmo nível de utilidade e estão ambos sobre a mesma aqui reta orçamentária. Então, tanto na combinação A quanto na combinação B, essas duas cestas de consumo, o indivíduo gasta a renda dele toda. Será que essa é uma condição de ótimo? A gente vai ver que não. Por quê? Existe uma outra cesta de consumo em que eu gaste o mesmo montante de renda, ou seja, estou sobre a mesma reta orçamentária, mas que eu tenha um nível de satisfação mais alto. Percebe aqui, ó, o ponto E, ele toca a minha reta orçamentária, então eu consigo comprar aquela combinação de açaí, de cupuaçu, e me fornece essa cesta aqui um nível de utilidade, o 1, que é mais alto do que o 0. Por que é mais alto? Porque está mais distante da origem. Percebam aqui que eu tenho a tangência entre a curva de indiferença e a reta orçamentária nesse ponto E, que é o nosso ponto aqui de equilíbrio. Natália, mas por que então você não vai consumir aqui um ponto F? Você está muito mais feliz lá nesse nível, o 2. Mas nenhuma combinação que está sobre essa curva de indiferença toca a minha reta orçamentária. Então, olha, por mais que eu queira comprar 100 quilos de açaí, 100 quilos de cupuaçu, eu vou ficar muito mais feliz, eu não tenho dinheiro. Né? Então, meu ótimo não vai estar aqui. Da mesma forma que meu ótimo também não está aqui nem aqui, porque no ponto E, gastando o mesmo dinheirinho, eu consigo obter um nível de satisfação mais alto. Tá bom? Então, graficamente, solução interior, a gente vai ter tangência entre
reta orçamentária e curva de indiferença. E aqui eu coloquei para você algumas características sobre a Cobb-Douglas, tá? Que eu falei que a Cobb-Douglas ela não cai, ela despenca na prova da Unpack, tá? Ela é um exemplo de preferências bem comportadas. Então, falou em preferências bem comportadas, tem que vir na sua cabeça imediatamente a Cobb-Douglas. A gente vai ter que as curvas de indiferença são estritamente convexas. O que isso significa, Natália? Significa que se eu pegar convexidade, né, as médias são preferíveis aos extremos. Então, se eu pegar aqui duas cistas que estão sobre a mesma curva de indiferença, ambas dão o mesmo nível de utilidade. Fizer aqui a média ponderada entre elas, a média ponderada me gera um nível de utilidade mais alto. Como é que eu sei? Aqui passa uma curva de indiferença mais alta. Então, curvas de indiferença estritamente convexas. Elas são fortemente monotônicas. O que significa monotonicidade? Quanto mais, melhor. Tá bom? E a taxa marginal de substituição é decrescente, tá? Taxa marginal de substituição ela é a inclinação da nossa curva de indiferença. Percebe aqui, ó, à medida que a gente vai se movendo nesse sentido, aumentando aqui a quantidade do x1, a curva de indiferença vai ficando cada vez menos inclinada. Então, TMS decrescente, beleza? Então, agora sim, chegamos na parte... Isso aqui, gente, olha... Deixa eu até voltar aqui. Lembra que eu falei, olha, tempo é um recurso escasso. Então, você tem que saber resolver a questão de maneira rápida, mas de maneira correta, tá? Se você usar esse resultado aqui, bati o olho lá, vi que é uma Cobb-Douglas, eu sei que a demanda é obtida dessa forma, tá? Rapidinho, gente. Menos aí de 1 minuto você já resolve o item e já parte para a próxima questão, tá? Então, bati o olho lá, vi que é uma Cobb-Douglas do tipo U, x1, x2, x1 elevado a alfa, x2 elevado a beta. Qual que é a demanda do x1? Demanda ótima. Aqui eu vou ter um termo em função dos parâmetros, tá? x1, qual que é o expoente dele? É o alfa, então o alfa daqui. Embaixo são os dois, alfa mais beta. Vezes a renda sobre o preço do bem 1. Já o x2 vai ser como? Qual que é o expoente dele? Beta. Coloco o beta aqui. Embaixo, a soma dos dois, alfa mais beta. Renda dividido pelo preço do bem 2. Olha só, se você souber disso aqui, ó, vou até voltar para mostrar que foi exatamente que, ó, o que a gente obteve aqui, ó. Sem fazer conta nenhuma. Não montamos lagrangiano, não usamos a condição de equilíbrio. Então, quando eu tenho uma Cobb-Douglas e eu sei esse resultado, eu economizo mais tempo ainda. Tá? Então, é importante você saber isso. Você vai decorar? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu aconselho a assimilar. Tá? É melhor do que decorar. Porque quando a gente decora, a gente espirra e esquece. Quando você assimila aquele processo, não. Tá? E aí... vai de cada um, né? Você pode ter aí algum mnemônico que te ajude, né, nesse processo de memorização. Beleza. Já sei aqui que a minha função utilidade lá da questão é x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. Quem que é o alfa, gente? O alfa é 2. Então, vai ser 2 sobre 2 mais 2, R sobre P1, que é igual a meio R sobre P1. x2, estrelinha, né? O ótimo. 2 sobre 2 mais 2, R sobre P2. Viu? Em menos de 1 minuto, você resolveu a questão aqui, viu que o item é falso, passa para frente, tá? Então, sempre saiba esses resultados aí. Ah, Natália, no dia da prova... Eu sei que você sempre fala que é importante lembrar desses resultados aí, mas me deu um branco, não sei. O que eu vou fazer? Eu vou perder o item? Não. Você vai ter somente um pouquinho mais de trabalho. Você vai montar o Lagrange. Por isso que eu falei no começo da aula. Olha, eu vou resolver aqui com você o Lagrangiano, mas lá na hora da prova você não precisa. Mas, se você esqueceu essa coisa aí, né, de poupar tempo, monta o Lagrangiano e vai embora. Vai demorar um tiquinho mais, mas você não perde o item.
Então, é bom sempre, né, saber os bizus que a gente economiza tempo, mas ter um plano B. Qual que é o plano B? Nesse caso aqui é saber como é que eu vou montar o problema do consumidor, saber como é que eu vou resolver o lagrangiano, né? Então, dessa maneira, você não perde a questão de maneira alguma. E aí, só aqui, para fechar esse item, tá? No caso de preferências Cobb-Douglas, o consumidor ele gasta sempre, né, uma parcela fixa da renda. Qual que é a parcela que ele gasta com bem 1? É P1 vezes X1, que eu vou pegar aqui, multiplicar por P1, corta esse P1 com esse P1, percebe aqui que sobra um termo constante. Da mesma forma, o P2 vezes X2, multiplica aqui pelo P2, corta, corta, sobrou aqui um termo constante, tá? Então, a gente teve, né, essa resolução aqui desse item mais longa, porque eu quis mostrar para vocês como é que resolve um problema de otimização do consumidor, para você ter um plano A, que é saber esses bisuzinhos de poupar tempo, e o plano B de como é que resolve aí o problema de otimização do consumidor, beleza? Então agora, antes de continuar, eu vou beber um pouquinho d'água e eu assim aconselho, né, você a sempre ter água perto. Porque o nosso cérebro, quando ele tá hidratado, ele funciona melhor, né? A gente fica mais produtivo e tal. Enfim, várias vantagens de beber água, inclusive quando a gente está estudando. Então, sempre deixa ali a garrafinha para de tempos em tempos beber água. E aqui, né, já não tem mais o suspense. Ah, Natália, por que você faz isso? Aquela coisa que eu falei lá no comecinho, né? Bati o olho aqui, já sei que o item é falso. Melhora para eu assimilar, porque o tempo de você resolver a questão sem ter nenhum viés foi lá no começo, naquele primeiro slide que eu pus a questão todinha sem informação nenhuma, tá? Então, vamos continuar aqui. A gente tem a função utilidade, dado por esse formato aqui. Aí ele fala pra gente que, né, o preço do bem 1 é 2, o preço do bem 2 é 3, e ele dá essa demanda ótima aqui. Será que isso é verdadeiro ou será que é falso? Não sei, vamos ver. Quer dizer, já sei, né? Já sei que é falso. Mas vamos ver por que é falso, tá? Primeira coisa aqui, vamos representar as curvas de indiferença dessa função utilidade. O item, tá? Ele tenta confundir o candidato, né, mais desavisado, porque ele coloca uma função utilidade que parece complementares perfeitos. Complementares perfeitos, a gente tem que a utilidade é igual a mínimo de um AX1, um BX2. Lá na pressa, na hora da prova, você olha máximo complementares perfeitos. Não, tá? Gente, prova da ANPEC, prova de concurso, você tem que saber a matéria, tá? Você tem que estar com o emocional muito bem preparado, né? Você tem que ter estratégia de como é que você vai fazer a prova, tá? Isso é muito importante. Aquela questão que eu falei, né, na nossa aula de apresentação do meta-estudo. Você tem que estudar como é que você vai estudar, beleza? E você tem que ter muita atenção nos detalhes. Uma professora minha falava, isso não é sacanagem da banca, isso é seleção natural dos alunos, tá? A banca, ela vai colocar ali num detalhe, aquele detalhe vai selecionar, né, um aluno num concurso público, aquele que passa, daquele que não passa. Então, é importante você ter atenção aos detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ficar a curva de indiferença para essa função utilidade? Vamos aqui colocar dois casos, tá bom? Primeiro caso, quando eu tiver que o meu x1 sobre 2 for maior do que o meu x2 sobre 3. Nesse caso, a minha função utilidade, vou chamar aqui de 1 barra, a nossa curva de indiferença, gente, ela é uma curva de nível da função utilidade. Então, você fixa a utilidade num nível e resolve ali para ver, tá? Então, vamos fixar aqui no U bar. X1 sobre 2 é maior do que X2 sobre 3, então a minha utilidade é o máximo deles, vai ser X1 sobre 2. Então, aqui eu vou ter X1 é igual a 2 U barra, beleza?
Aqui eu vou só, no próximo slide, a gente vai ter a representação gráfica. Se eu tiver aqui na igualdade, olha, vou colocar aqui no cantinho. x1 sobre 2 é igual a x2 sobre 3. Isso aqui vai ser uma reta, né? x2 é igual a 3 sobre 2x1. Logo, x2 é igual a 1,5x1. A gente vai ver aqui, ó, essa reta aqui dividindo, tá? O nosso plano cartesiano aqui. Então, quando isso aqui é verdade, olha só, x1 sobre 2 for maior, né, do que o x2 sobre 3, eu vou ter que 1,5x1 é maior do que o meu x2. Logo, x2 é menor do que 1,5x1. Então, quando eu tiver abaixo dessa minha reta, 1,5x1, estou aqui abaixo desse parte, como é que é o formato da minha utilidade? x1 é igual a 2 u barra. Então, se eu tiver aqui, ó, 2 u barra 0, aí eu fixei um outro barra, 2 u barra 1, 2 u barra 2. Então, x1 sempre igual a esse valor aqui. Tá? Agora, se eu tiver... Agora só, o meu x2 sobre 3 é que é maior do que x1 sobre 2. Nessa situação, lembra? Função utilidade é o máximo dos dois. Vai ser x2 sobre 3. Logo, x2 é igual a 3 u barra. Beleza? Isso aqui é verdade quando o meu x2 for maior do que 1,5x1. Então, aqui, lembra que eu falei essa retinha aqui importante? Quando eu estiver aqui acima, como é que é a minha curva de indiferença? x2 é sempre igual a 3 u barra. Então, aqui, olha só. Se eu tenho aquele u barra 0, eu tô aqui, u barra 1 aqui, u barra 2 vezes 3 aqui. Então, temos aí um mapa, né, das curvas de indiferença. Representamos aí 3 curvas de indiferença. Lembrando que aqui, o barra 2 é maior do que o barra 1, que é maior do que o barra 0. Como é que eu sei? Quanto mais distante da origem, né, maior vai ser a utilidade aí desse indivíduo. Olha só, acabei de representar aqui as curvas de indiferença. Percebi que essa curva de indiferença ela é côncava. Ela tem aqui, ela é quebrada, né, mas ela é côncava. Ó. Gente, resultado também, mais um resultado importante para você saber. Tem função de utilidade que é representada por uma curva de indiferença côncava, você vai ter solução de canto. O consumidor, ele vai consumir somente um dos bens. Ele não gosta de diversificação no seu consumo. Lembra? Diversificação, as médias são preferíveis aos extremos. Aqui, o que acontece se eu pegar uma cesta que está aqui, uma cesta A e uma cesta B? Ambas estão na mesma curva de indiferença, então eu tenho o mesmo nível de satisfação. Traço uma média ponderada aqui. Nesse ponto bem aqui, ó, vai passar uma outra curva de indiferença aqui, ó. Mas percebe que a curva de indiferença que passa pelo ponto C é mais baixa do que a que passa pelos pontos A e B. Então, quando ele faz ali uma mistura, ele vai ter uma utilidade menor. Então, por isso que quando a gente tem preferências côncavas, a gente vai ter solução de canto, porque o indivíduo ele não gosta de diversificação no seu consumo. Sabendo isso, eu não precisava nem me dar o trabalho de achar qual que é a demanda ótima, porque, olha aqui, isso aqui é solução de canto? Eu tenho quantidade positiva tanto para x1 quanto para x2. Não é. Solução de canto, eu vou ter ou o x1 é igual a 0, ou o x2 é igual a 0. Não observei isso? De cara, o item é falso. Então, não precisaria de eu encontrar qual que é a demanda ótima. Bastava perceber que a curva de indiferença é côncava. Curva de indiferença côncava, solução de canto, item falso. Pronto, acabou. Passa para o item 2, tá? Mas aqui, o objetivo é não somente resolver a questão, né, mas uma forma mais ampla. Vamos encontrar
a demanda ótima aqui para esse indivíduo. Já sei que eu vou ter uma solução de canto. Então, ou esse consumidor gasta tudinho no bem 1, então eu vou ter aqui uma solução ou aqui, né? Ou ele gasta tudo no bem 2, ou aqui. Qual dessas duas vai ser? Depende da inclinação da nossa reta orçamentária. E a gente vai fazer a representação gráfica dela agora. Lembra? Reta orçamentária, P1x1 mais P2x2 igual a renda. Mas o enunciado do item falou pra gente que P1 é igual a 2. Então, 2P1 mais 3. 2P1 não, né, gente? 2x1. Isso é um teste para ver se alguém prestando atenção. Aí aqui a gente vai ter 3x2 igual a R. Igual ao x2. x2 igual a R sobre 3 menos 2 sobre 3x1. Inclinação aqui, né? Menos 2/3. Quando o x1 for 0, o x2 é R sobre 3. Quando o x2 for 0, o seu x1 é R sobre 2. Tá? E a representação gráfica da restrição orçamentária. Agora, a gente vai juntar isso tudo no mesmo plano cartesiano e vamos ver qual que é o ótimo desse consumidor. Temos aqui, olha, 3 pontos. Ponto A, ponto B e ponto E. Nesse ponto A, parece ali que eu tenho uma tangência entre a minha curva de indiferença e a minha reta orçamentária. Por que eu não tenho a tangência? Porque a minha curva de indiferença ela tem essa quebra, né? Mas será que esse ponto A é o meu ponto de ótimo? Vamos ver. Se eu subir aqui, né? Obter essa curva de indiferença aqui, olha, ela tá factível, porque ela toca a restrição orçamentária desse consumidor. Essa cesta de consumo B propicia um nível de satisfação mais alto, porque essa curva de indiferença está mais alta do que o ponto A. Então, entre A e B, ele não vai escolher A, ele vai escolher B. Beleza. Será que tem alguma outra cesta de consumo em que esse consumidor gaste o mesmo montante de renda, então tá aí sobre a mesma reta orçamentária, e obtenha um nível de satisfação mais alto? Olha só. A gente obtém essa curva de indiferença aqui mais alta, ela toca, percebe? A satisfação aqui é bem mais alta, então o meu ponto de equilíbrio aqui vai ser o ponto E. Se eu tivesse, né, uma outra inclinação para minha reta orçamentária, eu poderia muito bem ter um ponto aqui, ponto B, tá? Mas nesse caso especificamente, a gente acabou de mostrar que o equilíbrio é no ponto E. Beleza, no ponto E ele não gasta nada com o x2, consome somente o x1. Então, x1 é a renda dele sobre o preço, 2, e x2, quantidade consumida igual a 0, tá bom? Então, item falso, portanto. Agora, item 2, tá bom? A gente tem aqui essa função utilidade, e ele diz que a cesta ótima é desse jeito aqui. A gente vai ver que o item é falso, tá? Antes de chegar, né, na resolução do item, né, eu quero falar com você um pouquinho sobre transformação monotônica, tá? Quando a gente está trabalhando com a teoria do consumidor, não importa o tamanho, o número da função utilidade, a magnitude do valor. Importa ali o ordenamento das diferentes cestas. Então, se eu prefiro comer açaí do que cupuaçu, a minha utilidade de comer açaí é maior do que a minha utilidade de comer cupuaçu. Não importa o quão maior seja, tá? Só o ordenamento aí entre as preferências. Então, se eu estou aí, a gente chama de teoria ordinal, né? Só importa o ordenamento. Eu posso muito bem aplicar transformações monotônicas na função utilidade que não vai mudar a minha relação de preferência, tá? Não vai mudar aí os meus resultados. Mas, afinal de contas, o que é uma transformação monotônica? Se eu tiver uma função V, em que eu aplique aqui uma função F, sendo que F é estritamente crescente, em cima dessa função U, eu tenho que V é uma transformação monotônica de X, de U, tá? Transformação monotônica tem que ser estritamente crescente, tá?
Esse é um detalhe importante aqui. Beleza. Em termos aqui da teoria do consumidor, né, se eu aplicar aí uma transformação monotônica, não vai mudar em nada. Então, a transformação monotônica da minha função utilidade também é uma função utilidade que representa a mesma relação de preferências que a utilidade original. Natália, por que você está falando isso? Porque o item deu para a gente essa função aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma transformação monotônica em cima dessa utilidade. Vamos chamar aqui de v, x1, x2. Aplica a raiz quadrada em u, x1, x2. Esse parênteses aqui ficou meio feio, né? Aqui, se eu tirar a raiz quadrada, eu vou ter que o meu v é igual a mínimo de 2x1, 3x2. Gente, bateu o olho, identificou qual que é o tipo de preferência. Isso aqui é uma curva de indiferença, né? Uma função utilidade, no caso, que representa complementares perfeitos. E eu sei que a transformação monotônica representa a mesma relação de preferências que a minha função utilidade original. Por isso que essa função utilidade também representa bens complementares perfeitos, tá? Bens complementares perfeitos, a nossa curva de indiferença ela vai ter um formato de vértice, ela tem esse formato em L, tá? Por quê? Vamos supor que eu tenha utilidade aí quando eu como uma tigela de açaí com uma tigela de cupuaçu. Sempre que consumo os dois juntos. Vou lá, peço uma de açaí e uma de cupuaçu. Se eu ganhar mais uma de açaí, pra mim não muda nada, porque eu só vou ter utilidade se eu consumir uma de açaí e uma de cupuaçu. Então, por isso que a gente vai ter esse formato em L, tá? Se eu tiver aqui uma função utilidade de complementares perfeitos genérica, né? Eu vou ter aqui o ax1 e o bx2, sendo que essas duas constantes são positivas. Qual que é a minha condição de equilíbrio? Lá no comecinho eu falei para vocês, olha, a gente não tem a tangência nem em solução de canto e nem em curvas de indiferença com quebra. Só um parênteses. Eu não sei se tá dando para ouvir a música que tá passando aqui, mas enfim, né? É um carro de som passando. Voltando, né? Não vou ter a tangência, tá? Aqui eu tenho uma quebra, né? Mas parece que é tangente, mas não é. Porque a TMS aqui, ou ela é zero, TMS, taxa marginal de substituição é zero, ou ela é indefinida, infinito, beleza? Então, eu sei que no equilíbrio, a Natália só ganha utilidade, né? Só tem satisfação quando ela consome uma tigela de açaí com uma tigela de cupuaçu e tem que ser nessa mesma proporção. Então, no ótimo, eu vou ter aqui, ó, ax1 igual a bx2. Lembra que eu tenho que atender a minha restrição orçamentária. Então, além disso, eu também tenho que atender, né? Minha restrição orçamentária aqui. Já sei, num caso geral de complementares perfeitos, como é que eu acho o ponto de ótimo. E no item, que eu tenho esse formato, meu A é 2, meu B é 3. No ótimo, eu já sei que eu vou ter 2x1 é igual a 3x2. E além disso, a minha restrição orçamentária também tem que ser atendida. Aí aqui, olha só, o nosso x1 é igual a 3 sobre 2x2. Chama isso aqui de 1 e aqui a nossa restrição orçamentária de 2. Vamos substituir a expressão 1 a 2, para ver como é que vai ficar. P1, onde tem x1, substitui. 3 sobre 2x2, mais P2x2 é igual a R. Então, aqui nosso objetivo é achar o x2 ótimo, tá? Então, a gente vai ter que isolar o x2. Coloca ele em evidência. Sobrou o que aqui no primeiro? 3P1 sobre 2 mais P2 igual a R. Então, x2, 3P1, tirei o MMC aqui, né? Mais 2P2 sobre 2 igual a R. De tal forma que o nosso x2 em equilíbrio vai ser o 2 está aqui dividindo, vem para cá multiplicando,
2R sobre 3P1 mais 2P2. Acabamos de achar aqui a demanda ótima pelo bem 2, tá? Agora, vamos substituir aqui pela demanda do bem 1, aqui dentro. Vamos chamar aqui essa expressão de 3, tá? Vou colocar aqui em cima porque o espaço acabou. Vou colocar aqui então. X1 é igual a 3 sobre 2. Coloca aqui quem que é o x2. 2R sobre 3P1 mais 2P2. Corta esse 2 com esse 2. De tal forma aqui que o x1 estrela é igual a 3R sobre 3P1 mais 2P2. Vamos conferir lá se é o que o enunciado falou pra gente, né? X1, 3R. X1, 3R sobre 3P1, 2P2. E o x2 é 2R. Perceba que, ó, ele inverteu. Isso aqui, ó, é o x2, estrela. E isso aqui é o x1, estrela. Ele inverteu e por isso que o item é falso. E é aquela coisa que eu falo, de prestar atenção. Tá lá na pressa, resolveu a questão, achei que é realmente, né, aqueles valores, mas não se atentou que o item inverteu o x1 pelo x2. Pronto, errou o item. Quando você erra, anula uma certa. Então, tenha bastante atenção, tá certo? Então, acabamos de ver aí que, de fato, o item é falso. Caminhamos agora para o item 3, tá? A gente tem o seguinte. Função utilidade aqui, eu sempre falo de bater o olho e identificar qual que é a preferência, tá? Aqui a gente tem uma função de utilidade quase linear. Aqui vamos supor solução interior, ele diz que a cesta ótima é dada por esse formato aqui. Vamos ver, tá? Aqui também, olha só, eu vou resolver o lagrangiano com você, mas lá na hora da prova não precisava de você fazer isso. Bastava você vir aqui direto para a condição de equilíbrio, tá? A partir daqui, direitinho, beleza. Mas aquela coisa, né? Vamos aí aprender o lagrangiano associado. Então, olha só. Função utilidade aqui representa preferências quase lineares em relação a x2. Por quê? Porque, olha só, ela é linear em x2, mas não é em x1. Então, é quase linear em relação a x2. Como é que a gente resolve? Lembra? Maximizar a minha função utilidade sujeito à restrição orçamentária. Vamos montar o Lagrange. Nossa função objetivo, ln de x1 mais x2 mais lambda r menos P1 x1 menos P2 x2. Condição de primeira ordem, deriva o Lagrange em relação a todas as variáveis de controle, de escolha, igual a zero, e em relação ao seu multiplicador de Lagrange, também igual a isso aqui a zero. Derivado do ln, então vai ser como? Derivada da coisa, quem é a coisa? x1, 1, sobre, repete a coisa, aqui dá zero, menos P1 lambda igual a zero. Então, eu vou ter aqui 1 sobre x1 é igual a P1 lambda, chama essa expressão aqui de 1. Aqui na 2, né, aqui embaixo, deriva em relação a x2, vai ficar 1 menos P2 lambda igual a zero. Então, aqui eu vou ter aqui 1 é igual a P2 lambda. Vamos chamar essa expressão aqui de 2, tá? E aqui, por fim, em relação ao multiplicador de Lagrange, vai ficar exatamente a nossa restrição. Então, P1x1 mais P2x2 é igual a renda. Substituir aqui por 3. Quando a gente une a primeira e a segunda condição aqui no equilíbrio, é que a gente vai chegar aqui, nessa relação aqui de tangência, tá? E isso só vale para a solução interior, né? Então, vamos voltar lá. Aqui a gente vai fazer o quê? Vamos dividir a expressão 1 pela 2, tá?
1 pela 2. Quando eu divido 1 pela 2, vai ficar 1 sobre x1 é igual a P1 sobre P2. P1 sobre P2. Logo, inverte todo mundo aqui, ó. X1, ótimo, é igual a P2 sobre P1. Vamos chamar essa expressão aqui de 4. A gente vai pegar a escolha ótima do x1, substitui na restrição orçamentária para achar a demanda ótima pelo bem 2. Então, P1, quem é o x1? P2 sobre P1 mais P2x2 é igual a renda. Corta aqui, corta aqui. P2x2 é igual a renda menos P2, né? Tá aqui mais e pra cá menos. x2, ótimo. Que é x, né? Vai ser igual a R menos P2 sobre P2. Vamos lá conferir. Aqui, né, se a gente tiver a solução interior, é dado por essa forma aqui. Ele disse que o x1 é P1 sobre P2. É P2 sobre P1. Errado. E ele disse que o x2 é R menos P1, mas é R menos P2. Então, também tá falso. Beleza? Perceba, é no detalhe, assim, é coisa bem pouquinha que o item muda e aí se torna falso. Tá? Então, bastante atenção. Aqui, por que eu quis resolver aqui? Óbvio, né? Para aquela história do plano B. Ah, esqueci da condição de equilíbrio. Monta o Lagrange, você tem que saber resolver, tá? Olha só. O que a gente acabou de ver aqui, olha. A demanda pelo bem 1 depende da renda? Não. Ela depende do preço do bem 2 e do preço do bem 1. Então, se eu tiver preferências quase lineares, né? Aqui a demanda pelo bem 1 independe da renda. Mas será que sempre isso é sempre verdade? Não, tá? Isso vai ser verdade no caso de solução interior. Beleza? Mas o que acontece se eu tiver aqui, ó, P2 for maior do que o R? Se o P2 for maior do que a renda, R menos P2 fica negativo. A gente não trabalha com quantidade negativa. Ah, eu vou comprar menos 5 quilos de açaí. Não tem, não dá. Então, quando eu tiver que o meu P2 for maior ou igual a R, eu vou ter que o meu X2 é igual a 0. Percebe? R menos R sobre P2 igual a 0. Se eu tiver aqui P2 maior, fica negativo, não tem como, solução de canto, tá? Beleza, se o seu x2 for igual a 0, como é que eu vou achar o x1? Olha lá na restrição orçamentária. P1, x1 mais P2, x2 igual a R. Isso aqui é 0, meu x1 é igual a R sobre P1. Olha só, quem é que está dependendo da renda agora? Depende da renda. No caso de solução de canto. Então, preferências quase lineares, é bom você ter esse cuidado, tá? Se eu tiver em solução interior, beleza. Preferência quase linear em relação a x2, de fato, a demanda pelo bem 1 não depende da renda. Mas, se eu tiver solução de canto, aí a coisa já muda de figura, tá? Então, tenha só cuidado com relação a isso. Aqui eu já deixei espaço demais. Aí aqui só aquele... eu precisava ter montado o Lagrange, tudinho? Não, bastava partir daqui, ó. Condição de equilíbrio, solução interior, quantidade positiva de ambos os bens, tangência entre isoquanta não, estão lá na teoria da firma, tangência entre curva de indiferença e reta orçamentária. Utilidade marginal, aqui do x1, o que é utilidade marginal, né? Deixa eu só falar um pouquinho aqui. É o quanto que vai aumentar a utilidade daquele consumidor se ele consumir um pouquinho mais do X1. Então, eu consumo um pote a mais de açaí, quanto de utilidade adicional eu vou ter? Então, essa é a minha utilidade marginal do açaí, beleza? E eu faço como? Deriva aí a nossa utilidade em relação àquele bem. Utilidade marginal do bem 1 é 1 sobre X1, igual a P1 sobre P2.
Divide aqui por utilidade marginal do x2, que é 1. Então, nem preciso colocar. A partir daqui, ó, x1 é igual a P2 sobre P1. Substitui dentro da restrição orçamentária, a gente vai chegar naquele resultado de que x2 é igual a R menos P2 sobre P2. Viu? Rapidinho resolveu a questão. Não precisou de montar o Lagrange, né? De fazer aquele monte de conta. Por mais que, olha, na prova não vou resolver o Lagrange, vou partir aqui direto para a condição de equilíbrio, porque o item me garantiu uma condição, né, uma solução interior, mas você tem que saber, né, de onde é que partiu essa condição aí, beleza? Então, por isso que o item é falso. Lembra, gente? Sempre assim, várias e várias questões é no detalhe. Aqui ele inverteu e aqui ele errou no P1. E agora o último item, né, da questão. Item 4. A gente tem essa função utilidade aqui. Pode-se dizer que o consumidor substitui uma unidade do bem 1 por 2 unidades do bem 2. Aqui eu falo de novo para vocês da importância de bater o olho e identificar o tipo de preferência que está sendo representado, tá? Essa função utilidade aqui, ela vai representar bens que são substitutos perfeitos, tá? O que seria aí bens substitutos perfeitos? Para mim, tanto faz como tanto fez eu tomar chá de camomila ou chá mate. Sou indiferente entre os dois, então, tanto faz, tá? Então, substitutos perfeitos. E aqui nesse exemplo, ele está dizendo que vai substituir uma unidade do bem 1 por 2 unidades do bem 2. Para eu saber qual que é a taxa com a qual o consumidor vai trocar um bem pelo outro, a gente vai olhar para a taxa marginal de substituição. A TMS, ela vai indicar a taxa com a qual esse indivíduo troca um bem pelo outro para ficar com o mesmo nível de satisfação, tá? Ela é dada, né, a variação aqui no bem 2, em decorrência de uma variação no bem 1, e em termos de utilidade marginal, ela é menos utilidade marginal do x1 sobre utilidade marginal do x2. Natália, de onde é que você tirou a TMS em termos aqui da utilidade marginal? Olha só, a nossa utilidade, ela é função aqui do x1 e do x2, né? Vamos tirar aqui o diferencial total dessa utilidade, né? D1, utilidade, né? x1, x2, é igual a derivada da utilidade em relação a x1, é a utilidade marginal do x1, dx1, mais derivada da utilidade em relação ao x2, então é a utilidade marginal do x2, quanto está variando o seu x2. Se a minha TMS me diz a taxa com a qual um bem troca pelo outro de maneira a manter a utilidade constante, isso aqui vai a zero. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Isola aqui, ó. dx2 sobre dx1. Tá aqui mais, vem pra cá menos. Menos utilidade marginal de x1 sobre a utilidade marginal de x2. A gente usa demais a TMS definida em termos das utilidades marginais, tá bom? Aqui eu coloquei uma representação gráfica, tá? Aqui, olha, eu passando do ponto A para o ponto B, eu variei aqui a minha quantidade do bem 1, enquanto que vai ter que variar a minha quantidade do bem 2. Eu vou ter que partir do x2 linha para o x2 duas linhas, para manter a satisfação constante, ou seja, eu permanecer aqui sobre a mesma curva de indiferença, tá bom? Então, ok, Natália. Eu sei que a TMS é a taxa de troca de um bem pelo outro para ficar com o mesmo nível de satisfação. E eu sei também que ela é calculada como menos utilidade marginal do x1 sobre utilidade marginal do x2. Função utilidade, substitutos perfeitos. Quanto que é a utilidade marginal do x1? 1. Deriva aqui em relação a x2, que é a utilidade marginal do x2. 2. Então, a TMS é menos meio. Por que tem esse menos aí na frente? Porque indica, se diminui um bem, aumenta o outro, né? Para ficar com a mesma satisfação. Então, olha só. Se o consumo do bem 1 reduzir, né? Aqui, ó, tive uma redução aqui, um dx1 de 1 unidade, o meu bem 2 vai ter que aumentar em meia unidade para manter a satisfação constante.
Então, esse consumidor ele vai trocar uma unidade do bem 1 por meia unidade do bem 2, tá? Multiplica por 2. Então, aqui, ó, uma unidade do bem 1 por meia unidade do bem 2. Multiplica aqui por 2, vai ficar 2 unidades do bem 1 por uma unidade do bem 2. Então, esse consumidor, ele está disposto a trocar 2 unidades do bem 1 por uma unidade do bem 2. E o que o item falou? Ele falou que ele substitui uma unidade do bem 1 por 2 unidades do bem 2. O item inverteu. Por isso que o item é falso, tá? Então, gente, muito cuidado, tá? Muita atenção. Na hora da prova, não tenha pressa, né? Leia com bastante atenção os itens. Não usa calculadora, nunca mais na sua vida, até você passar no mestrado ou no doutorado, tá bom? E é isso. Espero que tenha sido produtivo para vocês, tá bom? Ah, mas antes eu já estava encerrando a aula, gente. Olha só falar aqui um pouquinho sobre as nossas substitutos perfeitos. Olha aqui, não é Cobb-Douglas não, tá? Substitutos perfeitos. Só fazer aqui um comentário. Eu não erro, tá, gente? Quando tá ali eu coloquei Cobb-Douglas, foi para ver se alguém ia estar prestando atenção. Se ia ver que era substitutos perfeitos. É tipo um jogo dos 7 erros, tá? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Se eu tenho aí, né, uma função utilidade de substitutos perfeitos, vai ser nesse formato. Ela é uma função linear, curva de indiferença, uma linha reta. Taxa marginal de substituição é constante. Então, a taxa com que ele troca um bem pelo outro é constante. A inclinação aqui é sempre a mesma. Essas preferências, elas são convexas, mas não são estritamente convexas. Da mesma forma que complementares perfeitos também são convexas, mas não são estritamente convexas. Cobb-Douglas a gente viu que era estritamente convexa, né? Então é isso, tá? Bons estudos aí para você. Até a próxima. Espero que você adquira aí o curso, né? Que você estude com a gente. Eu tô montando um material com muito carinho na parte de micro. A professora Adriana tá se dedicando bastante também, fazendo um material excelente, com muito carinho na parte de macro. E o nosso objetivo é facilitar o seu processo de aprendizado, né? Facilitar aí a sua trajetória rumo à pós-graduação em economia. Tá bom? Até a próxima.